A arquitetura do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade absoluta, que é uma inserção na paisagem de um modo pleno. Paisagem riquíssima, e foi capaz de suportar 5 séculos de produção arquitetônica, também de excepcional qualidade, com muitos exemplares magníficos de interesse mundial e também de um urbanismo peculiar. Eu digo isso porque os edifícios e o desenho da cidade estão muito bem entrosados. São expressões múltiplas de determinados períodos da cultura universal. Então, esse caráter híbrido, que não é multiculturalista porque cada um está com a sua cultura fechadinha, mas ao contrário, esse caráter de mistura, de diversidade, isso está implícito na história carioca e, portanto, na questão da sua relação com a natureza. É engraçado que os momentos políticos da cidade são marcados por estilos arquitetônicos. Desde os tempos coloniais, nós temos exemplares de arquitetura religiosa e arquitetura civil de muita qualidade e também um desenho do início da cidade do Rio de Janeiro com muita expressão urbanística. O período colonial brasileiro vai do descobrimento até a independência, mas o momento mais brilhante desse período é o século XVIII. E no século XVIII nós temos 2 exemplares extraordinários no Rio de Janeiro. Um numa escala muito delicada, uma joia da arquitetura, que é a Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, e outro na escala territorial praticamente, que são os Arcos da Lapa, que fez com que a água das montanhas da Tijuca pudessem ser úteis para a cidade como um todo. Então são 2 intervenções contemporâneas entre si, com extraordinário significado religioso e social, cívico, que fazem com que o período colonial tenha chegado ao fim, porque logo depois ele chega ao fim, com magníficos exemplares. O Paço Imperial, eu diria que pode não ser a obra mais importante do ponto de vista da arquitetura, mas certamente é o ponto mais importante dessa cidade. Ele está situado na Praça 15, que era o antigo terreiro da Sé, que é para onde era o velho porto, onde aportavam os navios, onde chegou praticamente tudo para o Brasil, principalmente depois da família real, inclusive ela, né, que desembarca ali, e o nosso futuro rei, Dom João VI, vai morar no Paço Imperial, que era até então a casa dos governadores. Mas é maravilhosa a arquitetura do Brigadeiro Alpoim, nome do arquiteto, né? Você imagina quando eu era professora de arquitetura, de história, eu adorava entrar no Paço e mostrar o arco. Porque ali a gente vê que com pouquíssimos recursos, Brigadeiro Alpoim faz essa maravilha, que é o pátio em toda a sua largura e aquele arco rebaixado, ele foi o máximo que ele conseguiu com a pedra que ele tinha, com o jeito de cortar a pedra que ele tinha, ele conseguiu fazer aquilo ali. Em torno dele surgiram as igrejas. Depois se encontrava um grande casalão, Solar dos Teles, que era um prédio também de uma família muito poderosa na época e que de alguma forma deu origem, até hoje a gente conhece essa região bem conhecida do Carioca, porque ali é o Arco do Teles, que é um lugar que a gente tem o último resquício do traçado colonial da cidade, que são aquelas ruazinhas internas dos mercadores, até o nome das ruas, elas não pegaram os nomes republicanos, continuaram com os nomes antigos, Rua do Mercado, a Rua do Rosário, porque dava acesso à Igreja do Rosário lá em cima, perto do Largo da Lampadosa, da Praça Tiradentes.
Quando a corte veio para o Brasil, logo depois Napoleão caiu. E com a queda de Napoleão sobraram artistas que tinham feito a corte napoleônica ser a exuberância que foi. Entre esses artistas estão aqueles que vieram na missão francesa em 1816, cujo arquiteto principal é Grandjean de Montigny, e trouxe consigo o que era a grande novidade arquitetônica, o estilo neoclássico. Construiu também a alfândega, a casa, hoje Casa França-Brasil. Ela é muito interessante, ela reproduz muito bem, de um modo pequeno, singelo, o ideário que Grandjean de Montigny trouxe. Paralelamente, no meados do século XIX, o romantismo traz para o Rio de Janeiro também uma expressão pública. E o Campo de Santana, com arborização feita por Glasiou, é a expressão máxima desse período. Com a proclamação da República, um novo estilo representativo de uma época, né, estilo mundial, que é o estilo eclético, vai se instalar no Rio de Janeiro. O ecletismo, para a gente puder simplificar bastante, é um estilo que na realidade resulta da aplicação de utilização de vários estilos arquitetônicos num mesmo prédio. Então você vai encontrar elementos da arquitetura clássica, que é a base do ecletismo. Você vai encontrar exemplos do passado, tipo o neogótico, exemplos de arquitetura gótica, como aqui no Rio a gente tem no Gabinete Português de Leitura, e algumas coisas nas imediações da Praça Tiradentes você vai encontrar alguns elementos góticos aplicados em prédios, mesmo prédios populares, como na região do Saara, né? Adolfo Morales de los Rios foi um dos principais arquitetos desse período e projetou e construiu, por exemplo, o Museu Nacional de Belas Artes, antiga Escola Nacional de Belas Artes, uma expressão muito importante desse período eclético. De frente ao Museu Nacional de Belas Artes, nós temos o Teatro Municipal, que resultou de um concurso. Ele tem inspiração nos principais teatros da época, sobretudo o da Ópera de Paris, mas ele é mais modesto na sua escala, ele é menorzinho, mas tem uma riqueza espacial muito importante e tem também uma construção de alta qualidade. A parte comum do Teatro Municipal, o átrio, o foyer, são muito bem construídos, muito bem concebidos, com materiais de extraordinária qualidade. E apesar dele ser relativamente pequeno, ele tem 2.200 lugares sentados, que é muito expressivo, é muito grande essa capacidade. Eu acho que é uma obra muito significativa do período eclético e representativa para o Brasil como um todo. O Rio de Janeiro, logo depois disso, ele tem exemplares também muito bonitos do período Art Nouveau, do período Art Deco e, sobretudo, da arquitetura moderna. O estilo Art Nouveau é uma espécie de resposta ao cansaço que os artistas da época, no final do século XIX, estavam tendo em relação à industrialização. E procura fazer com que as expressões artísticas tenham algo da natureza, algo livre, como a natureza é interpretada por eles. Então as formas têm essa generosidade. E penso que a expressão máxima no Rio de Janeiro está no interior da Confeitaria Colombo, que é do final do século XIX e cujo mobiliário e os elementos que compõem o edifício são extremamente requintados. O exemplo mais interessante de um Art Nouveau em que a arquitetura foi tomada é o prédio da Casa Franklin na Avenida Passos, que parece uma espécie de cauda de pavão, onde os vitrais, a iluminação, aí os elementos decorativos que evocam um elemento da natureza e uma espécie de mimetismo da arquitetura e natureza num prédio, né? O estilo Art Deco teve no Rio de Janeiro um palco muito amplo. Construiu edifícios muito bonitos, muito importantes. Se destaca o conjunto da Central do Brasil do Ministério da Guerra,
São duas expressões muito bonitas, muito importantes, mas sobretudo tem na estátua do Cristo no Corcovado o elemento mágico. Ele foi fruto de um concurso de ideias, uma obra de difícil concepção e de difícil construção. Imagina, em 1930, o esforço que foi construir esse monumento, em concreto e também revestido com pedra-sabão. O Rio de Janeiro passou a ter não apenas um símbolo importante, como ele ilumina, ele é belo em si, ele está completamente em acordo com a paisagem monumental da cidade, de um modo simples e discreto ao mesmo tempo. É atemporal. E finalmente nos anos 30, com a Revolução Industrial, digamos assim, a chegada da indústria no Brasil, aqui o Rio de Janeiro de novo vai se vestir com as vestes de uma cidade moderna. Foi um conjunto de circunstâncias que fez com que tivéssemos reunido aqui arquitetos jovens de grande talento, num momento de grandes transformações também para o país. Tivemos a presença de Le Corbusier, que inspirou os jovens arquitetos brasileiros. Le Corbusier é a expressão mais importante do início da arquitetura moderna entre nós. E o Palácio Capanema, o Ministério da Educação e Cultura, é o início dessa maior amplitude da arquitetura perante a cultura brasileira. Depois vieram as obras de Oscar Niemeyer, vieram as obras de Ried, vieram as obras de Sérgio Bernardes e tantos outros arquitetos que fizeram com que a arquitetura do Rio de Janeiro fosse reconhecida no Brasil e no mundo todo. O arquiteto Oscar Niemeyer não só é o mais conhecido dos arquitetos brasileiros, como a obra dele faz um diferencial absoluto em relação à arquitetura moderna do Brasil, reconhecida no mundo todo. Chegavam a ele com um problema e ele tinha o dom de simplificar esse problema e dar uma resposta quase imediata. O sambódromo talvez seja uma expressão importante disso, porque em poucos meses, de nada, saiu uma obra pronta, onde o desenho do arquiteto integrado com a concepção estrutural permitiram essa velocidade que ocorreu em 1983. O arquiteto Lúcio Costa foi o grande doutrinador da arquitetura moderna no Brasil. Através das suas obras, o Lúcio sempre primou por fazer o vínculo essencial entre a obra construída e a doutrina arquitetônica. O Parque Guinle tem uma síntese dessa obra do Lúcio Costa, seja nos elementos, nos materiais, no sistema construtivo, na implantação, na expressão espacial. O arquiteto Sérgio Bernardes, da segunda geração de arquitetos modernistas brasileiros, de um modo sintético, poderíamos dizer que viveu duas grandes fases da sua atividade profissional. Na primeira, da obra inteira, ele chegava aos mínimos e conseguiu produzir uma arquitetura em que o detalhe tinha excelência, tinha protagonismo. Na segunda fase, ele buscou o universo. Ele quis construir um novo mundo, seja na cidade, seja no país. Ele foi, por excelência, um utópico. O Pavilhão de São Cristóvão de Sérgio Bernardes reúne bem essas duas fases dele, tanto a fase do detalhe quanto a fase da utopia. Como utopia, a obra ficou evidenciada num momento de grande dificuldade tecnológica. As respostas da época não foram capazes de atender aos ideais que ele desenhou. Logo depois, no final dos anos 40, Afonso Eduardo Ried faz o conjunto residencial do Pedregulho, dizendo ao mesmo tempo que a arquitetura é uma arte social, porque pode interpretar os desejos e as necessidades das classes mais populares,
o Conjunto Pedregulho é dedicado, é destinado a funcionários da prefeitura como uma representação do que a arquitetura de habitação pode ser para o conjunto da sociedade brasileira. O Parque do Flamengo, o Aterro do Flamengo, é um grande presente que a cidade recebeu pelo talento de Roberto Burle Marx e pela competência e denodo de Lota Macedo Soares. Ele resulta, o aterro em si, resulta do desmonte do Morro de Santo Antônio. Estaria destinado a ser um lugar de construção de grandes pistas de automóveis, porque era o momento em que se implantava a indústria automobilística no Brasil, o automóvel era o senhor de tudo, mas tanto Burle Marx e sua equipe quanto Lota Macedo Soares tinham outra ideia para o destino de uma cidade. Imaginavam que o automóvel não deveria ser o senhor absoluto, portanto reduziram-se as pistas para o que hoje é e se implantou um parque moderno, um parque com um paisagismo de um autor consagrado e que é um dos orgulhos do paisagismo e da arquitetura do Brasil. O Parque do Flamengo, além de ser uma obra paisagística, ainda é lugar de duas obras-primas da arquitetura moderna, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, obra de Eduardo Ride, e o Monumento aos Pracinhos da Segunda Guerra, obra de Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho. São duas obras-primas também da arquitetura moderna do mundo todo. Esse período contemporâneo é mais difícil de avaliar porque é o nosso período. Então, mas temos 3 exemplares distintos entre si e que configuram essa contemporaneidade. Nós temos o Museu do Amanhã, obra do Calatrava, uma obra ímpar e que se impõe na sua singularidade. Temos uma composição moderna, contemporânea, porque ela é aproveitamento de 2 elementos pré-existentes, com uma evolução na cobertura e na própria fachada dos edifícios, o que faz com que o Museu de Arte do Rio de Janeiro, projeto de Jacobsen e Bernardes, seja um momento rico desse tempo em que se aproveitam as experiências e se fazem novas para o futuro. E temos a Orla Conde, que resulta da apropriação do mar, novamente, depois dele estar obscurecido, está esquecido, está suplantado por um modelo rodoviarista que construído nos anos 50 e 70, a perimetral, fazia com que toda aquela região fosse perdida para a cidade. Então, ele é contemporâneo também nisso, não só no seu desenho, que é simples, mas no seu aproveitamento, no seu reaproveitamento da cidade. Então, nós temos nesse conjunto pequeno ali da Praça Mauá até a Candelária, nós temos 3 expressões que configuram o que é hoje a arquitetura contemporânea. O Rio de Janeiro não é uma cidade qualquer, o Brasil não é um país qualquer. As crises econômicas, as crises políticas, as crises passam. E o que fica, eu acho que o que fica é justamente o que consolida dessa inteligência, como eu disse, técnica, científica, essa inteligência que nós somos capazes e já fomos capazes de ter e somos capazes de repotencializar se o desejarmos.